Olá, eu sou o professor Tarcísio e a partir de agora nós começamos a nossa caminhada para o Enem de Matemática. E para iniciar, eu convido vocês a pensar um pouquinho na presença da matemática básica, das 4 operações na prova do Enem. Com certeza, se você já parou para pensar na ementa proposta pelo Enem, que é algo reservado a competências e habilidades e não simplesmente pensar em conteúdo, uma das coisas que qualquer professor vai te inspirar a dar uma olhada, não esquecer, é a questão da matemática básica. E a gente inicia o nosso curso com essa preocupação. Não adianta irmos para conteúdos mais complexos que exigem um certo nível de maturidade matemática se a gente não passear com muito cuidado pelos problemas mais básicos. Um grande percentual das questões que são trabalhadas na prova de matemática lá no Enem está reservado à área de matemática básica. Mas eu preciso te convidar a entender inicialmente, professor, o que é essa matemática básica que o Enem vai cobrar de mim. O Enem vai estar trabalhando com conceitos que são muito úteis no nosso dia a dia. Porque, é claro, se a gente sai de casa, a gente já se depara com números, com a possibilidade de somar, de subtrair, multiplicar, dividir. E, às vezes, isso é tão intuitivo que nós não nos damos conta de como transmitir aquilo para o papel, como teorizar aquilo e também aplicar de acordo com os problemas que são propostos. A ideia do nosso encontro de hoje, da nossa aula, é perceber a proposta das 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão na prova do Enem. Eu escolhi alguns problemas para vocês no material, já existem muitos outros problemas que não necessitam necessariamente de conhecimentos complexos prévios. Você vai pegar o teu conhecimento prévio lá do ensino fundamental, do primeiro contato com a matemática e vai levar aquilo para a resolução de problemas do Enem. Você, com certeza, quando fizer a sua prova de matemática, vai se deparar com algumas questões que as habilidades mínimas com essas operações básicas serão suficientes. Além disso, eu preciso que você lembre também algumas coisinhas básicas, algumas operações básicas além dessas 4, como, por exemplo, a potenciação. Potenciação, que é a repetição de uma multiplicação sempre de mesmos fatores. Não esquecer disso. Além dessa, temos também a raiz, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, enfim, que pode ser aplicada a problemas com área, com volume. Então, não esqueça dessas operações mais básicas. Mas eu preciso também destacar que não adianta só conhecer as operações básicas, saber como resolver as operações básicas e, por acaso, você não saber aplicá-las ao problema. É esse convite que eu vou te fazer hoje. Eu selecionei algumas questões para a gente discutir e perceber cada detalhe. Nós vamos começar com a primeira proposta. Dá uma olhada nessa questão, que é a primeira questão do seu material de matemática e que foi extraída do Enem 2009. Vamos ler com cuidado e marcar os pontos mais importantes da questão. Olha só, na cidade de João e Maria, haverá shows em uma boate. Pensando em todos, a boate propôs pacotes para que os fregueses escolhessem o que seria melhor para si. No pacote 1, há uma taxa de R$ 40 por show, ok? No pacote 2, há uma taxa de R$ 80 mais R$ 10 por show. No pacote 3, há uma taxa de R$ 60 para 4 shows e R$ 15 para cada show a mais. Bom, primeiramente, você já percebe que existem 3 possibilidades numéricas para você, enquanto fiel dessa casa de espetáculos, por exemplo, escolher, opa, eu vou para tantos shows, então é melhor optar por esse pacote. E aí, gente, já há uma mistura de operações. Quando usar adição? Quando usar multiplicação? Vamos continuar a leitura e a partir daí resolver o problema. Dá uma olhada. João assistirá a 7 shows, Maria a 4. As melhores opções para João e Maria são, respectivamente, os pacotes. Bom, a gente tem que sempre buscar esquematizar os dados que o problema nos propõe.
Então, não adianta você fazer um monte de informação solta e aí depois ficar perdido, não saber onde encontrar aquele valor no texto. Anota, planeja, esquematiza que a tua resposta sai facilmente. A gente vai analisar o preço, né, das possibilidades para o João e para a Maria. Primeiro perceber que o João ele vai para 7 shows, a Maria vai para 4. Talvez a opção para o João não seja a mesma opção viável para a Maria. Então, esquematizar, e aí, claro, se você tem uma certa habilidade com números, você consegue fazer esse problema mentalmente. Mas eu sempre sugiro essa esquematização. Dá só uma olhada. No pacote 1, a gente vai voltar ao texto e perceber qual é a proposta dele. Olha só, ele permite que você pague uma taxa de R$ 40 por cada show que participar. Então vamos visualizar. Se João escolher esse pacote, pagando R$ 40 por show, ele vai pagar R$ 280, porque vai ser 40 vezes 7. Olha a presença da multiplicação já no problema. Já Maria, se optar por esse pacote, ela pagando 40 por show, ela vai pagar R$ 160, já que 40 vezes 4 dá 160. Nós já temos a possibilidade aqui em relação ao pacote 1. Vamos voltar ao texto e vamos olhar a possibilidade para o pacote 2. Nele, há a sugestão de uma taxa de R$ 80. Ah, professor, isso é caro, termina ultrapassando. Mas olha a vantagem. Se você pagar R$ 80, você paga só mais R$ 10 por show. Esse eu vou esquematizar bem detalhado para vocês. Vamos supor que o João opte por essa opção. O que vai acontecer? Ele vai pagar R$ 80 por cadastramento, vamos dizer assim, e ainda vai pagar R$ 10 por cada um dos 7 shows. Veja bem, 10 vezes 7 vai dar 70. Com os 80, né, de cadastro desse pacote, significa que ele vai pagar R$ 150, tá certo? 10 vezes 7, 70, mais os 80, 150. Aplicar corretamente as operações básicas. Já a Maria, como é que funcionaria para ela? Ela teria que pagar os 80 no cadastro inicial, mais R$ 10 por cada um dos 4 shows. Logo, R$ 40, não é? Mais 80 de cadastro, ela teria que pagar R$ 120. Já analisando sem dificuldade, por enquanto está mais viável para a Maria esse segundo pacote e para o João também o segundo pacote é mais interessante. Só falta o terceiro, vamos voltar ao texto e checar a informação final. Na terceira possibilidade, no terceiro pacote, você tem uma taxa de cadastro de R$ 60, só que essa taxa você ganha o ingresso de 4 shows, já estão inclusos. E você tem R$ 15 por cada show a mais. Vamos pensar, no caso de João, ele pagaria 60, que daria direito dele participar de 4 shows. Se a gente fosse fazer uma divisão, era R$ 15 por show. Só que ele não quer ir para 4, ele quer ir para 7, então ainda faltam 3 shows para ele. Portanto, ele ainda vai pagar 3 vezes R$ 15. 3 vezes 15 dá 45, com 60, veja bem, 105. Essa é a proposta de valor para o nosso amigo João. Se a gente observar a Maria, o que vai acontecer? Ela vai pagar os 60, só que isso já vai ser suficiente. Por que já vai ser suficiente? Porque nesses 60 já estão inclusos 4 shows, que é exatamente a quantidade de shows que ela quer visitar. Logo, ela vai participar pagando R$ 60. E facilmente a gente consegue encontrar que para João é mais viável utilizar o pacote número 3, que ficou mais barato, e para Maria também é mais viável o pacote número 3. Voltamos à questão e assinalamos que a resposta correta é a letra E, tá bom? Você percebe como é simples a aplicação de operações básicas no Enem? Mas a gente vai além, tem mais problemas para resolvermos e aquela insistência que já inicia, já nasce agora, que você busque fazer os problemas em casa também. Eu faço alguns, mas faça na sua sala, em casa, os problemas para que você possa exercitar matematicamente falando, tá bom? A segunda proposta que eu trago para vocês também está no material, é a questão número 2. Vamos ler com cuidado. Pedro,
comprou em uma loja de informática 6 artigos. Um laptop no valor de R$ 1.800, uma impressora por R$ 960 e 4 cartuchos de tinta para impressora que custam R$ 75 a unidade. Se essas mercadorias forem pagas em 6 parcelas iguais, qual o valor de cada parcela? Meus queridos, aí já a aplicação de uma nova operação, a operação da divisão. Quando ele vai dividir o valor total por uma certa quantidade de parcelas, você, o próprio termo já diz, o próprio verbo, já chama a atenção que nós vamos usar a operação da divisão. Então vamos para a lousa para que a gente possa pensar na resolução desse problema. Primeiro, são 6 produtos. O primeiro produto, que vai ser um laptop, ele custa R$ 1.800. O segundo produto, que é uma impressora, vai custar R$ 960. Só que os outros 4 são todos cartuchos para impressora e cada um custa R$ 75. Então a gente vem no rascunho, num cantinho à parte e faz 75 vezes 4, olha só, 5 vezes 4, 20, sobe 2, 7 vezes 4, 28, com 2 vai dar 30. Ou seja, só nesses 4 cartuchos ele vai gastar também R$ 300. Vamos fazer a soma? A mistura de possibilidades de operação, ela é sempre muito visível, é muito perceptível. Olha só, 0, aqui eu tenho 6, 8 mais 9 vai dar 17, mais 3 vai dar 20, sobe 2, 2 mais 1, veja bem, vai dar 3. Portanto, o valor total da compra de Pedro é de R$ 3.060. Agora é interessante, antes de eu terminar a questão, que você volte lá nas alternativas. Preste atenção. O Enem, ele gosta de estar estimulando nas suas questões, nos seus comandos, uma coisa chamada distrator. O que é um distrator? É uma alternativa que, teoricamente, estaria certa se você parasse a conta naquele momento sem se preocupar com os detalhes finais. Por exemplo, a gente viu há pouco que a resposta, até então, dava R$ 3.060. E se você observar a letra A, nela está presente exatamente esse valor, R$ 3.060. Se você deixa passar o detalhe final, termina errando. E qual é o detalhe final? Que ele pegou esse valor e dividiu em algumas parcelas. Ou seja, eu vou pegar 3.060 e dividir em 6 parcelas iguais, veja bem, 30 dividido por 6 dá 5, 5 vezes 6, 30 para 30, nada. Aí vem 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 6 dá 6 para 6, nada. E 0 dividido por 6 vai dar 0, portanto, cada parcela paga por Pedro, na verdade, vai valer R$ 510. E olhando as alternativas propostas pela questão, a resposta certa nesse caso, sem distrator, vai ser a resposta letra D, tá ok? Então tome esse cuidado para não terminar falhando na questão. Vamos além. Temos mais problemas envolvendo matemática básica, envolvendo a possibilidade das 4 operações. Olha o que eu separei para vocês, dá só uma olhada. A classificação de um país no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos depende do número de medalhas de ouro que obteve na competição, tendo como critério de desempate o número de medalhas de prata, seguido do número de medalhas de bronze conquistados. Isso daí é o início da questão número 7 que está no teu material. Nas Olimpíadas de 2004, o Brasil foi o 16º colocado no quadro de medalhas. A priori já vamos grifar algumas informações que talvez possam ser importantes para o desenvolvimento da questão. Primeiro, o que vai determinar o desempenho de um país nos Jogos, olha só, é o número de medalhas de ouro. Depois do número de medalhas de ouro, se teve empate, ele olha para a questão das medalhas de prata. E depois a questão das medalhas de bronze. Isso significa que eu posso ter um país com 50 medalhas e ele ficar em segundo lugar e o país com uma medalha ficar em primeiro. Por quê, professor? Se esse país com uma medalha tiver essa medalha de ouro e o de 50 medalhas for todas de prata e bronze, pelo critério ele não estará em primeiro lugar. Então, nesse caso, é algo muito interpretativo, tu tens que ler e entender a proposta da questão. Vamos continuar.
Ele está falando que o Brasil está na posição, na 16ª posição. E está dizendo que ele teve 5 medalhas de ouro, 2 de prata, 3 de bronze. Parte desse quadro de medalhas está reproduzido a seguir. Se o Brasil tivesse obtido mais 4 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata e 10 de bronze, sem alterações no número de medalhas dos demais países mostrados no quadro, qual teria sido a classificação brasileira no quadro de medalhas das Olimpíadas de 2004? Questão fácil. É só tomar cuidado com aquela historinha do distrator. Tem gente que conhece como pegadinha, mas como é um distrator elaborado, como ele vai por caminhos, por diversas possibilidades, ele tem todo um critério, tá certo? Não é algo ao léu. Então perceba o seguinte, gente. Inicialmente, nós temos o nosso país com 5 de ouro, nós temos o nosso país com 2 de prata e 3 de bronze. Depois, a suposição é que o Brasil ganharia mais 4 medalhas de ouro, portanto, iria para 9 ouros, ok? Está supondo também que o Brasil ganharia mais 4 medalhas de prata, portanto, ele iria para 6 medalhas de prata. E ainda, na mesma proposta da questão, está supondo que o Brasil ganharia mais 10 de bronze. E aí você teria 3 medalhas de bronze. Com esse resultado, vamos voltar ao texto? Com 9 ouros, 6 pratas, 3 bronze, onde que o Brasil se encaixaria? Primeiro, em relação às medalhas de ouro, ele estaria empatado, olha só, com todos esses países aqui, em relação a medalhas de ouro. Tá certo? Coreia do Sul, Grã-Bretanha, Hungria não, botei Hungria exagerando, mas Coreia do Sul, Grã-Bretanha, Cuba, Ucrânia, vou até apagar a Hungria para a gente não confundir. Certo, só que o Brasil, pelo nosso cálculo, iria ter 6 medalhas de prata. Ele tendo 6 medalhas de prata, ele passaria a Ucrânia, que está com 5 medalhas de prata. Qual é o perigo? Tem gente que pode pensar, se ele vai passar o 12º lugar, significa que ele vai para o 11º lugar. Não, Nanina, não. Cuba, com 7 medalhas de prata, continua em 11º lugar. Portanto, o Brasil vai parar em 12º, substituindo a Ucrânia. Você viu como é simples? Só toma mais uma vez cuidado com o distrator. Agora eu gosto de te propor um desafio. Eu vou esquematizar mais uma questão, iniciar o pensamento dela, mas eu quero que você dê continuidade, tá bom? Assim como todas as outras questões você vai estar resolvendo. Olha só mais essa, que eu vou dar o pontapé inicial para vocês. A questão que eu separei para vocês agora, dá só uma olhada. Questão número 8. Olha só. A disparidade de volume entre os planetas é tão grande que seria possível colocá-los uns dentro dos outros. O planeta Mercúrio é o menor de todos. Marte é o segundo menor. Dentro dele cabem 3 Mercúrios. Opa, vamos à primeira equivalência aqui. Está dizendo que dentro de Marte, se encaixasse como um joguinho, dentro de Marte caberiam 3 planetas Mercúrios. Terra é o único com vida, até que se prove o contrário. Dentro dela cabem 7 Martes. Netuno é o 4º maior. Dentro dele cabem 58 terras. Júpiter é o maior dos planetas. Dentro dele cabem 23 Netunos. Vou só dar o pontapé inicial. A gente vai trabalhar com a multiplicação. Percebam o seguinte, se eu te digo que eu tenho uma caixa, dentro dessa caixa tem 10 caixinhas. Em cada uma dessas 10 caixinhas há, por exemplo, 5 bolinhas. E eu quero saber quantas bolinhas tem no total. Então, uma caixa vezes 10 caixinhas vezes 5 bolinhas. Daria um total de 50 bolinhas. Use esse princípio e resolve essa questão. Eu tenho tantos Netunos vezes, tantos planetas vezes. Vai dando continuidade a esse processo, tá bom? Use essa proposta que eu te dei como pontapé inicial e eu quero ver você resolvendo essa questão. A gente tem continuidade ainda nos problemas de matemática básica, das 4 operações, e além dessa, você tem um compromisso em resolver as outras propostas do nosso material. Deixo a vocês um grande abraço e até a próxima.